Olá, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam a respeito das tatuagens, piercing e tatuagem, principalmente jovens têm essa preocupação. Será que isso afeta de alguma forma o espírito? Ou será que isso afeta o perispírito ou o corpo astral? Nós sabemos que o nosso corpo físico é reflexo do corpo astral. Quem molda o nosso corpo físico é o corpo astral, ele é o nosso modelo organizador biológico. Então é ele que vai formar, que vai dar forma, dar aparência, consistência ao nosso corpo físico, e não o contrário. Do físico para o astral só vai passar alguma coisa se ficar uma fixação mental. Por exemplo, uma pessoa que foi mutilada, uma pessoa que teve seu braço mutilado, por exemplo. Isso pode causar nela um trauma tão grande. Ela passa a se ver assim. Ela passa a se sentir internamente, mentalmente, uma pessoa sem braço. Então essa pessoa vai desencarnar e vai continuar sem braço. Seu corpo astral vai estar sem braço, ela vai passar essa formatação do físico para o astral, porque isso virou uma fixação mental nela. A sua mente se fixou naquela imagem do braço cortado. Ela passa a se ver sem braço. E muitas vezes, na maioria das vezes, ela só vai recuperar esse braço mutilado. Isso vale para todas as partes do corpo, estou citando o braço como exemplo. Mas ela só vai restaurar essa parte do corpo mutilada com a ajuda externa. Ela vai precisar de um fluxo de energia externa para ajudá-la nisso, para sair dessa fixação mental e ver restaurado o seu braço. Agora, de um modo geral, nós não podemos afirmar de jeito nenhum que o fato da pessoa ter uma tatuagem ou algumas tatuagens, ou de usar piercing, que isso vai afetar o seu corpo astral. São costumes de uma determinada época, são costumes da sociedade. Nós vemos que há muito tempo, ainda hoje, as mulheres têm o costume de furar a orelha para colocar brinco. Isso faz às vezes na criança ainda recém-nascida. Por ser mais fácil, fura a orelha para colocar brinco. E isso não passa para o corpo astral, as mulheres não são lá. O corpo astral não tem a orelha furada. Mesma coisa em relação ao dente ciso, por exemplo. A maioria das pessoas tira o dente ciso, extrai o dente ciso. Eu não tirei. Tiram porque ou empurra os outros dentes, ou por questões de higiene, ou porque o dentista mandou. Mas tiram o dente ciso. É uma espécie de mutilação. Isso não vai causar dano algum no seu corpo astral, não vai afetar o seu corpo astral. Esse temor surge no meio espírita a partir de um livro escrito pelo espírito Luiz Sérgio. O livro se chama Além do Meu Olhar. Eu li esse livro faz muito tempo, se não me engano foi em 1997. Então não lembro perfeitamente de todos os temas do livro, mas lembro de um capítulo, capítulo 6, que trata exatamente do chamado Vale dos Tatuados. Esse espírito Luiz Sérgio foi levado a uma região inferior do umbral, e um desses lugares se chamava o Vale dos Tatuados, que tinha ali um monte de pessoas tatuadas, aquelas pessoas com o corpo inteiro tatuado, com piercing na língua, piercing por tudo que é lugar. E isso levou a um entendimento equivocado de que eles estavam ali pelo fato de serem tatuados. O próprio nome do capítulo, tirado do nome do lugar, nos passa essa ideia. Para a pessoa que não tem conhecimento da doutrina, realmente pode passar essa ideia de que a pessoa se tatua, a pessoa usa piercing, isso é de alguma forma assim proibido, e aí ela vai parar no Vale dos Tatuados. Não é essa a ideia do autor do livro, embora eu reconheça que pode passar essa impressão. Um equívoco, ao meu ver, um equívoco. Eu acho que esse livro comete
um deslize ao citar um versículo da Bíblia. Ele cita lá o Levítico, capítulo 19, versículo 28. Levítico é um dos livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria é tradicionalmente atribuída a Moisés. E o Levítico reúne uma série de noções de pureza. São as leis de pureza que orientavam o povo israelita. Essas leis de pureza, algumas delas, em sua maioria, vigoravam ainda no tempo de Jesus, bastante tempo depois. O que diz o capítulo 19, versículo 28 de Levítico? Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Isso é Deus dizendo para os israelitas. Algumas traduções, chamadas modernas, elas chegam a traduzir como tatuagem. Não vou pesquisar agora, que não é esse o objetivo desse vídeo. Mas aqui se refere a marcas, não fareis marca nenhuma sobre vós. Claro que isso tinha razão de ser naquela época, principalmente para manter a ideia implantada do Deus único, de Javé ou Jeová como Deus único, Deus do povo israelita. Deus único para eles, já que eles reconheciam a existência de outros deuses. Então, como outros povos, outros deuses pregavam a ideia de cultuar imagens, eles faziam o possível para evitar que isso acontecesse entre eles. Nós não podemos de forma alguma encarar essas leis, que eram leis escritas para aquele determinado povo, para aquele determinado lugar. Não podemos encarar essas leis como tendo validade para nós nos dias de hoje. Se você quiser, você lê o capítulo 19 de Levítico, vai ver como tem coisas que hoje são absurdas. Um desses versículos, por exemplo, diz que o homem não pode cortar o cabelo em redondo. O meu corte de cabelo talvez seja considerado em redondo. Nesse caso eu estou em maus lençóis. Outro versículo também diz que o homem não deve aparar a sua barba. E aí eu estou, segundo o Levítico, estou ferrado, porque eu não uso barba. Então não levemos isso em consideração. Acho que isso foi um deslize do autor, querer embasar suas ideias num versículo bíblico. Porque aí pode dar assim a impressão de uma lei de Deus. Não, Deus não quer que você se tatue e não use piercing. E não é assim. O que nós temos que evitar sempre são os exageros. Eu posso dar a impressão aqui de que eu estou querendo saber mais do que o livro. Quero saber mais do que o livro? Sim, quero saber mais do que o livro. Estou sempre estudando justamente para saber cada vez mais. E não é porque o autor é um espírito que ele não comete equívocos, ou então um médium não soube expressar perfeitamente a opinião do autor espiritual. Isso acontece, realmente acontece. Quando é que nós vamos marcar, então, transferir de alguma forma alguma coisa do corpo físico para o corpo astral? É o caso daquelas pessoas que tatuam o corpo inteiro, e é isso que é retratado no livro. O livro pode passar uma ideia equivocada, por má interpretação, talvez se expressar um pouco mal. Mas o que consta lá são aquelas pessoas que tatuam o corpo inteiro, que tem piercing para tudo que é lado, mas não pelo fato de se tatuarem ou pelo fato de usarem piercing, mas porque isso denota uma rebeldia, uma espécie de fuga. E eles se caracterizam lá também por uma negação a Deus. Todos eles também eram envolvidos com drogas, uso de drogas, com assim, o sexo liberado. Então não é o fato de estarem tatuados ou de usarem piercing que levaram eles a se reunirem nesse lugar. Isso são características mentais de cada um. Por isso que eles são reunidos. É assim que os espíritos se agrupam. Espíritos que têm afinidade entre si. Não sei como chama, mas tem aquelas pessoas que implantam uma espécie de chifre aqui e que implantam dentes para ficar parecido com um gato ou com outro bicho, tatuam os olhos para ficar branco. Essas pessoas, elas estão escrevendo uma nova formatação para o seu corpo. Elas estão sim entrando num processo de fixação mental, porque elas se enxergam dessa maneira. Então não é porque elas estão modificando o seu corpo que isso vai passar para o corpo astral, não. É que isso nasce da mente delas.
esse desajuste com o corpo que nós temos, nós recebemos um corpo. Essa inconformidade com o corpo, esse desajuste interno, isso é mental. Então é óbvio que elas, caracterizando o seu corpo físico de uma nova maneira, isso vai passar para o corpo astral, por questões mentais, questão de fixação mental. O mesmo caso as pessoas, principalmente mulheres, que fazem muitas cirurgias estéticas. Uma mulher que faz 1 ou 2 cirurgias ali, a questão de estética não tem problema nenhum. Mas se ela é totalmente descontente com o seu corpo, vive mudando toda semana, encontra um novo defeito e vai mudar, remodelar o seu corpo, isso é uma coisa mental. Mentalmente ela está descontente com a sua forma. Então claro que aquilo que ela faz no corpo físico pode sim passar para o seu corpo astral. Mas é só isso. Temos que evitar sempre o exagero. Temos que buscar o equilíbrio. Mas se você tem algumas tatuagens, usa piercing, não se preocupe, você não vai para o Vale dos Tatuados. Deixe sua opinião, concordando ou discordando de mim, a sua opinião é importante. Se não se inscreveu no meu canal, aproveite e se inscreva. Se quiser, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Muita força e paz para você.